Se você já toma remédio para a próstata e continua acordando várias vezes à noite e não quer partir direto para uma cirurgia grande, então esse vídeo é para você. Muitos homens me perguntam no consultório, doutor, mas será que o Rezum vai realmente resolver o meu caso? E hoje eu vou te responder isso de forma clara, honesta e sem propaganda. Eu sou o Dr. Johan Pierre Pérez, médico urologista e atendo pacientes em Balneário Camboriú e Itajaí. O que eu vou te explicar aqui é exatamente a conversa que eu tenho no consultório, sem termos complicados, sem promessas irreais, com todos os meus pacientes. E a ideia não é te convencer a fazer o resumo, mas te ajudar a entender se essa opção faz sentido no seu caso específico. Antes de tudo, rapidamente, o que é o resumo? Né? No que consiste o resumo? Então, o resumo é um tratamento minimamente invasivo, à base de vapor de água para a HPB, a hiperplasia prostática benigna, que é a próstata aumentada. Então, ela utiliza esse vapor de água para tratar o tecido prostático que causa obstrução no canal urinário. Então, não é uma cirurgia tradicional e não envolve cortes nem a necessidade de ir ao hospital. Então, o objetivo é reduzir a obstrução de forma progressiva, e isso pode demorar até algumas semanas. É uma técnica moderna, mas como qualquer outro tratamento, tem indicações bem definidas e limitações muito claras. Tá? Então, de forma geral, o Rezum costuma funcionar melhor em pacientes que apresentam sintomas urinários moderados, principalmente jato fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga e aquele paciente que acorda várias vezes à noite para urinar. Homens que já usaram a medicação e percebem que o efeito diminuiu ao longo do tempo também é uma excelente opção para realizar um tratamento pouco invasivo como o Rezum. E também homens que simplesmente não querem usar o remédio ou que interromperam a medicação por causa de efeitos colaterais, como tontura, queda de pressão ou algum tipo de alteração e impacto na vida sexual. Então, esse é um perfil muito comum no consultório. Então, o paciente chega e diz que, doutor, não quero depender de remédio a vida inteira, não quero ficar usando medicação. Então, para esse paciente, o Rezum pode ser uma alternativa muito interessante, porque oferece um tratamento que é pouco invasivo, resolutivo e sem a necessidade de cirurgia tradicional, né, ou uso contínuo de alguma medicação que tem algum efeito indesejável. E principalmente pacientes que entendem, né, que o resultado do Rezum também não é imediato. Tá? Ele acontece de forma gradual ao longo de semanas. Né? Então, demora para o tecido prostático ser reabsorvido pelo organismo. Então, esse alinhamento de expectativas, pessoal, é fundamental. Então, quando o paciente entende isso desde o início, a chance de satisfação com o tratamento é muito melhor. Então, quem que não é o paciente ideal agora para o resumo? Então, vem a parte mais importante do vídeo e, curiosamente, a que pouquíssima gente fala na internet. Então, o resumo não é para todo mundo e a gente precisa reconhecer isso. Isso é um sinal de medicina responsável. Então, pacientes com próstatas muito grandes, muito volumosas, em geral, têm menor chance de se beneficiar com o resumo, como tratamento definitivo. Homens que já apresentam sinais muito claros de comprometimento da função do músculo da bexiga, como retenções urinárias repetidas, resíduos urinários muito elevados, normalmente precisam de uma solução mais resolutiva e que retire maior quantidade de tecido prostático obstrutivo. Então, pacientes que esperam resultado imediato também, como acontece em algumas cirurgias, podem também se frustrar com o tratamento à base de resumo. Que também não é a melhor opção para quem já passou por outros tipos de tratamento minimamente invasivos e que não tiveram sucesso. Então, preciso agora de algo mais definitivo. Então, esses pacientes não estão errados, eles só precisam de outro tipo de tratamento mais adequado para o seu perfil clínico. Então, se a gente não pode fazer o resumo, qual seria a outra opção? Então, existem opções alternativas muito modernas e muito eficazes também. Então, em alguns casos, a gente pode pensar em algum procedimento como o ROLEP, por exemplo, que é a enucleação prostática laser, que oferece um tratamento muito completo e provavelmente definitivo. Então, em situações específicas, a cirurgia robótica também pode ser indicada. Então, gente, o ponto central aqui é simples. Não existe um único tratamento ideal para todos os homens. Existe o tratamento certo para cada perfil de paciente no seu momento certo. E isso só se define com uma avaliação bem individualizada, exames adequados e uma conversa bastante honesta. Tá? Um detalhe que faz muita diferença
e que quase ninguém comenta é a experiência do acompanhamento do paciente naquele procedimento. Então, como o resumo não tem um efeito imediato, a gente vai acompanhar o paciente. Então, o resumo não termina no procedimento. O paciente passa por um período de adaptação, pode ter sintomas transitórios e o paciente precisa entender o que é esperado e o que não esperar do procedimento. Então, quando esse acompanhamento é bem feito, com informações claras, orientações corretas, acesso à equipe que fez a cirurgia, a experiência muda completamente. O paciente fica bem informado, fica menos ansioso e a evolução clínica e cirúrgica do paciente é muito melhor. Então, voltando lá à nossa pergunta inicial, o resumo é para mim? Então, minha resposta honesta para vocês é: vai depender, gente. Depende do tamanho da próstata, dos seus sintomas, da condição da sua bexiga e principalmente das suas expectativas. Então, se você sente que o remédio já não resolve como antes, ou simplesmente não quer depender da medicação e quer entender com calma qual é a melhor opção para o seu caso, vale a pena passar por uma avaliação criteriosa. Então, aqui no consultório, a decisão nunca é apressada e é sempre compartilhada com o paciente. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar sobre esse assunto. E nos próximos dias eu vou explicar com mais detalhe as diferenças entre Rezum, Rolep e outras opções de tratamento para HPB, a hiperplasia prostática benigna. Obrigado.